sendo gravado. Então, pessoal, na física do primeiro ano, a gente estuda uma área da física chamada de mecânica. Ah, professor, então nós vamos terminar o primeiro ano sabendo montar e desmontar o motor de um carro. Desmontar pode até ser que você consiga, agora montar de volta eu acho difícil. Não tem nada a ver com a mecânica automotiva. O que é essa mecânica? Mecânica é a parte da física que está responsável por... Pessoal, eu vou só desligar bem aqui o ventilador, porque vai tá dando aqui um probleminha, tá bom? Um minutinho. Eu esqueci. Pronto, voltei. Olha. Então, pessoal, como eu estava comentando, a mecânica ela vai ser a parte da física que vai estar responsável pelo estudo, tá certo, do movimento dos corpos. Ele vai se preocupar com as características do movimento e ele vai se preocupar com as causas dos movimentos, ok? Então a gente passa o ano todo estudando essa tal de mecânica. Nesse primeiro capítulo, esse primeiro capítulo chamado de A Ciência Chamada Física, que é um capítulo introdutório, nós vamos dividir ele em duas aulas. Então hoje a gente vê uma parte dele e na próxima aula a gente vai ver exclusivamente notação científica e ordem de grandeza, porque aí a gente vai trabalhar com números de base 10, tá certo? Então, os conceitos introdutórios a gente vê hoje. A gente começa falando, pessoal, nos nossos conceitos introdutórios, a gente começa falando sobre fenômeno. Esse termo fenômeno, ele refere-se a quê? Não é ao Ronaldo Fenômeno, que vocês, eu acho que a maioria não chegaram a ver ele jogar. Mas é o seguinte, fenômeno está relacionado a acontecimento ou uma transformação. Então, na natureza, praticamente tudo que você olha ali, você pode atribuir um nome fenômeno. Como assim, professor? Olha, eu tenho aqui um pincel, se esse meu pincel cai, ocorreu um fenômeno. Qual é o fenômeno? Queda do pincel. Então, isso é um fenômeno, é um acontecimento, tá certo? Esses fenômenos, eles podem ser classificados em fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Como assim, professor? O que seria? Qual é a diferença? Fenômeno físico ocorre quando não há mudança na estrutura da matéria. Como assim, professor? Durante a queda do pincel, o material de que é feito o pincel, esse plástico, ele não sofre nenhuma transformação na sua matéria, ou seja, ele não deixa de ser pincel. Perdão, não deixa de ser plástico. Tá certo? Então, o plástico não sofre transformação. Então, significa dizer que ao longo da queda do pincel, ocorreu um fenômeno físico. Por quê? Porque não ocorreu transformação da matéria. Agora, se ao invés de derrubar o pincel, se eu pego e taco fogo no pincel, o que acontece? Ocorrerá uma combustão, uma reação de combustão desse material, onde ele vai emitir fumaça, não é? E eu vou ter apenas resíduos desse pincel. Então, durante a combustão do pincel, eu não tenho um fenômeno físico, mas sim um fenômeno químico. Por quê? Porque ocorre transformação da matéria. A combustão é o fenômeno químico mais comum de você visualizar e de você entender. Combustão, a queima, eu estou pegando duas substâncias, que é o combustível e o comburente, e transformando elas em outras substâncias. No caso, quem é o combustível aqui? É o pincel. Quem é o comburente? É a substância responsável por produzir o fogo junto com o pincel, que no caso é o oxigênio. Então eu teria o oxigênio, o comburente, e eu teria o meu pincel, o combustível. E aí eu teria uma reação química dos dois que iria resultar em outros produtos. Ok? Deu para entender a diferença entre fenômeno físico e químico? Peguei uma folha de papel e amassei. Uma folha de papel amassada. Fenômeno? Físico. Aí eu peguei e rasguei a folha de papel. Físico. Certo, beleza. Agora eu peguei e ateei fogo nela.
Químico, porque eu só vou ter cinzas, né? Eu só vou ter cinzas lá. E aquilo ali não é mais papel, ali eu não vou ter mais a celulose ali. Ok? Então, bem simples isso aqui. Olha aqui exemplos. Se eu pego aqui o gelo, pego um bloco aqui de gelo, ponho ali em cima da mesa. Esse gelo vai absorver calor, vai elevar a sua temperatura e, claro, vai atingir ali o ponto de fusão, o ponto de derretimento. E aí ele vai derreter. A gente sabe que o gelo é o que? É água congelada. Então, ao longo do derretimento, eu tenho simplesmente uma mudança de estado físico da matéria. Eu não tenho uma mudança, né, de matéria, de material. Então, o derretimento do gelo é um fenômeno físico, porque eu tenho água congelada que passa a ser água líquida. Já aqui, pessoal, a gente tem aqueles comprimidos efervescentes. E quando eu ponho eles em contato com a água, ocorre uma reação química entre o comprimido e a água, produzindo uma solução que não é mais água. Ok? Então, aqui eu tenho um fenômeno químico. Outro fenômeno químico também muito comum, pessoal, e que cai muito em prova, é a questão da ferrugem. A ferrugem é a oxidação do metal lá, tá certo? Então, eu tenho lá uma reação química também, ok? Onde o material ele vai perdendo elétrons. Bem, professor. Oi. Falando em ferrugem, por que tem ferros que ele cria o ferrugem e outros não? Não, no caso não é ferro, no caso metal, tá certo? Ferro é um tipo de metal. Eu estou em aula. Ferro é um tipo de metal, tá certo? Alumínio é um tipo de metal, e assim como outros metais. Há metais, assim, que quando entram em contato com a água, né, ou com a umidade do ar, eles oxidam mais rápido, ou seja, eles perdem elétrons mais rapidamente, tá certo? Tem outros metais que têm mais dificuldade em perder elétrons, tá certo? Em oxidar, em enferrujar, vamos dizer assim. Então, isso aí depende da natureza do metal. Vai de metal para metal, ok? Uns têm mais facilidade, outros não. O ferro, sim, o ferro ele enferruja rapidamente, tá bom? Ok, obrigado. Bem, nós temos as divisões do nosso livro de física, ok? Nós temos aí as divisões do nosso livro de física. O nosso livro de física, como a maioria dos livros de física, eles seguem essa divisão. Mecânica, que é trabalhada no primeiro ano, que divide-se em cinemática, dinâmica, gravitação, estática e hidrostática. Ao longo do ano, a gente vai vendo aí mais detalhadamente o que é que significa cada coisa. Nos anos seguintes, lá no segundo ano, a gente tem a área de termologia, que estuda os fenômenos térmicos, tá certo? Está compreendido lá os fenômenos relacionados à troca de calor entre os corpos. Nós temos a óptica, onde a gente viu um pouquinho aquela questão lá dos espelhos, que a gente viu lá no início do ano, ela está dentro aqui da óptica. Essa óptica ainda divide-se em óptica geométrica e óptica física. E nós temos a ondulatória, que está responsável lá pelo estudo das ondas e do som. E lá no terceiro ano, pessoal, a gente tem o livro dividido em eletricidade, que a gente passa o ano praticamente todo, e a física moderna, que é muito pouco, praticamente nada cobrado no Enem. Bem, dando sequência, o nosso livro ele trata do método científico. De que é que consiste um método científico? O método científico seria uma receita de bolo a ser seguida para a gente conseguir descobrir observar eventos, propor hipóteses, ou seja, qual seria a resposta para aquele evento, e, claro, desenvolver a sua teoria se a sua hipótese for verdadeira. Então, isso aqui é uma receitinha de bolo que geralmente um cientista segue. Eu tenho aqui a observação do fenômeno, então eu observo um fenômeno que está acontecendo, depois eu vou formular uma hipótese. O que é essa hipótese? Seria a resposta para aquele evento. Por que ele acontece? Ele acontece devido a isso. Então, depois que eu formulo a minha hipótese, eu tenho que testar ela. E geralmente a gente testa ela através de experimentos. Então, eu vou realizar experimentos
para tentar provar a minha hipótese. Se for verdadeira, então eu vou propor lá a minha teoria científica. Que é essa minha teoria científica? É explicar o motivo pelo qual aquele evento acontece. Exemplo, a queda do meu pincel, ele ocorre por quê? Porque eu tenho uma força gravitacional atuando na Terra, né? A Terra possui massa, então ela possui uma força gravitacional que puxa tudo que tem massa para o seu centro. Como esse pincel possui massa, então eu vou ter uma força de atração entre o pincel e a Terra. Por que que o pincel vai em direção à Terra e não a Terra sobe em direção ao pincel? Porque a massa do pincel é muito menor. Então, o efeito dessa força gravitacional vai ser maior sobre o pincel. Então, isso é uma hipótese, né, que foi criada, formulada pelo Isaac Newton, ok? Através lá da historiazinha da maçã que vocês já devem ter ouvido. Bem, vamos começar a chegar agora no mais interessante para nós da aula de hoje. Grandeza física. O que é essa grandeza física? Grandeza física, pessoal, é qualquer ente físico que eu associo a um acontecimento natural, tá certo? E que ele pode ser comparado ou medido quantitativamente. Como assim, professor? Ora, durante a queda desse pincel, durante esse evento aqui, algumas coisas eu consigo medir nesse pincel. Por exemplo, eu consigo medir o comprimento do pincel, eu consigo medir a altura de onde ele caiu, eu consigo medir a velocidade com que ele atinge a minha mesa, eu consigo medir a aceleração com que ele cai. Então, tudo isso aqui que eu estou falando são entes físicos, tá certo? Que eu consigo comparar a algum valor. Então, eu chamo tudo isso de grandeza física. Então, grandeza física é praticamente tudo que você consegue medir. Você consegue medir a sua idade? Consegue medir a sua idade? Vocês sabem o que é a idade da gente? O que é que significa a idade da gente? O número de anos que a gente, desde o nosso nascimento até a nossa idade atual. Até o momento atual, né? É o tempo que a gente costuma dizer tempo de vida, né? Mas não é tempo de vida, porque tu não estava morto na barriga da tua mãe. Então não é tempo de vida. Então é o tempo de nascimento, né? Se a gente conseguisse ter uma data precisa do dia da nossa fecundação, então o nosso aniversário seria a data da fecundação. Como a gente não tem, vai a do nascimento. Então, a nossa idade é o tempo. Olha aí a unidade. Tempo. Tempo é uma unidade, melhor dizendo, olha aí a grandeza. A grandeza, tempo. Então, tempo, a nossa idade é o tempo de vida, que a gente costuma chamar de vida, mas que na verdade é o tempo. É o intervalo de tempo desde o dia do nosso nascimento até o instante atual, ok? Então a gente tem, pessoal, muitas, mas muitas grandezas físicas. Se vocês me perguntassem a quantidade de grandezas físicas que existem, eu não faço a mínima ideia. São grandezas físicas a perder de vista. Essas grandezas físicas, elas seguem uma classificação, pessoal. Eu tenho grandezas físicas que pode ser classificada como escalar e eu tenho grandeza física que pode ser classificada como vetorial. O que é uma grandeza física escalar? Grandeza física escalar, pessoal, é uma grandeza física que quando eu der um valor numérico a ela em uma unidade de medida, ela já vai ficar bem caracterizada. Por exemplo, se eu digo a vocês que eu tenho 35 anos de idade, precisa eu dizer mais alguma coisa para vocês entenderem qual é a minha idade? Não. Não, já ficou bem claro. Eu tenho 35 anos de idade, então a minha idade é 35 anos. Todo mundo vai entender que o intervalo de tempo entre a data do meu nascimento e hoje são 35 anos, né? Claro, vai ter aí uns meses e uns dias, mas o número inteiro 35 anos.
Só que, então, essa grandeza física tempo, ela é uma grandeza física escalar, assim como a massa. Porque, por exemplo, se eu digo para vocês que a minha massa é 80 quilogramas, não precisa eu dizer mais alguma outra coisa. A minha massa é 80 quilogramas. Se eu vou medir a minha temperatura para saber se eu estou febril ou não, o termômetro vai lá me dizer que eu estou medindo 37,5 graus Celsius. Então, eu sei que eu estou com 37,5 graus Celsius, então eu estou em estado febril. Só que existem grandezas físicas que, além de eu dar um valor numérico a eles e uma unidade de medida, nos exemplos que eu dei, quais são as unidades de medida? De tempo eu dei anos. De massa eu dei quilogramas. De temperatura eu dei graus Celsius. Essas são as unidades de medida, tá certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. Só que, como eu falei, tem grandezas físicas que, além do número e da unidade de medida, eu preciso atribuir também a eles, né, uma direção, ó, aqui, ó, e um sentido. Tá certo? Uma direção e um sentido. E eu vou explicar para vocês bem simples. Vamos supor que a polícia ela esteja perseguindo um ladrão. E aí eu estou sentado em um banco às margens de uma rodovia. Chega a polícia e me pergunta, me dá a descrição do caboclo, do lado do meliante, e aí a polícia me pergunta, esse fulano passou aqui? Se eu digo que sim, passou, beleza, ele passou. Beleza. Passou aqui com uma determinada velocidade, vamos supor. Vamos supor que eu chutei lá. Ele passou aqui a uma determinada velocidade. Beleza, se movimentando. Mas se a polícia só com esse meu dado, né? Só com esse meu dado, se a polícia sair atrás dele, a polícia vai ter uma noção de para onde ele andou. Eu vou fazer aqui um desenho rapidamente. Olha, vamos supor que aqui seja a rodovia. Vamos supor que eu esteja... Cadê meu lápis? Aqui. Vamos supor que eu esteja aqui. Certo? Vamos supor que eu esteja aí. E aí vamos supor que o meliante ele vai passar de moto. Né? Vamos supor que esse meliante ele vai passar aqui de moto, os pneus da moto maior do que eu. Aquela motozão Halliday. Bem, então, se eu não tivesse feito o desenho aqui, esse desenho, apesar de feio do jeito que está, mas ele está dando aqui a entender que ele está se movimentando nessa direção aqui, ó, e nesse sentido. Então, se eu não desse aqui uma direção e um sentido para o movimento desse cidadão, não teria como a polícia, sem eu indicar a direção e o sentido, saber para onde ele passaria. Tá certo? Por quê? Porque essa grandeza chamada de velocidade, o que é velocidade, pessoal? Velocidade a gente vai ver daqui a 2, 3 aulas, e velocidade é a rapidez com que eu mudo de posição. Então, quando eu digo que eu passei veloz ou rapidamente, significa dizer que eu estou mudando de posição rapidamente. Então, esse tipo de grandeza aqui, eu vou sempre precisar indicar uma direção e um sentido. Por quê? Porque senão ela não vai ficar bem caracterizada, tá certo? Ela não vai ficar bem caracterizada. Se eu simplesmente apagar aqui e disser, não, ele passou aqui em alta velocidade. Sim, mas ele passou aqui para onde? Ele passou aqui para a direita ou ele passou aqui para a esquerda? Eu teria que indicar esse sentido. Nesse caso aqui, é claro... Oi. Professor, com licença, mas a velocidade e a aceleração também podem ser consideradas grandezas físicas escalares, não? Não, porque eu vou ter sempre que, apesar da gente trabalhar
a gente trabalhar ela dentro da cinemática escalar, tá certo? Apesar da gente trabalhar ela sempre dentro da cinemática escalar, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? Por quê? Porque ela nunca vai ficar bem caracterizada se eu der apenas a intensidade e a unidade de medida. Porque nesse caso aqui, ele é obrigado a andar na horizontal, tá certo? Ele é obrigado a andar na horizontal. Mas se eu dissesse aqui que eu joguei uma pedra, pronto, eu estou aqui, eu joguei uma pedra. Se eu quisesse perguntar, onde foi que essa pedra caiu? Se eu desse a velocidade dela, eu joguei essa pedra com uma velocidade de 10 metros por segundo. Onde foi que ela caiu? Aí eu poderia ter jogado ela na horizontal para cá, ou ainda na vertical, ou ainda aqui na diagonal para fazer um lançamento oblíquo. Então eu poderia ter jogado ela em várias direções diferentes, tá certo? Assim, agora eu entendi, obrigado. Ok, tudo bem? A aceleração, pessoal, ela também é uma grandeza vetorial. Por quê? Professor, Oi. com licença. O Gabriel, se eu não me engano, está perguntando no chat se direção e sentido é a mesma coisa. Não, é o seguinte, direção, pessoal, é vertical, horizontal ou diagonal ou transversal. Diagonal e transversal é a mesma coisa, diagonal, transversal, inclinada, tá certo? Geralmente a gente usa vertical, horizontal e transversal. Geralmente a gente usa essas denominações. Quando eu falo transversal, aí como ela nem é na vertical e nem na horizontal, eu tenho uma inclinação. Isso aí a gente vai ver futuramente, quando a gente for se aprofundar mais. O que é o sentido? Quando eu estou trabalhando na horizontal, como esse caso, o sentido é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quando eu estou trabalhando na vertical, o sentido é de baixo para cima ou de cima para baixo. Tá certo? E quando eu estou na transversal, é subindo ou descendo. Tá certo? Então direção e sentido são diferentes. Então é tipo, eu escolho uma direção e aí depois eu digo o sentido. Isso, eu tenho dois sentidos. Para cada direção, eu tenho dois sentidos sempre. Tá certo? Deu para entender? Para cada direção, eu tenho dois sentidos. Na vertical, eu tenho o sentido subindo e eu tenho o sentido descendo. Por exemplo, eu jogo uma pedra para cima, então ela vai se movimentar na vertical. Se eu supor que ela vai subir e descer fazendo a mesma trajetória, então eu vou jogar ela na vertical de baixo para cima e ela vai cair na vertical de cima para baixo. Entendeu? Se movimentou sempre na vertical. Ok? Certo. Bem, agora por que a gente chama de... Professor. Oi. Caso aí, o que mudou foi só o sentido, não é? A direção foi a mesma. No exemplo da pedra, sim. No exemplo aqui do motoqueirozinho, ele só iria também mudar o sentido, né? Porque o motoqueirozinho não vai sair voando aqui, ó. Então ele é obrigado a andar na horizontal. Ou ele vem da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Tá certo? Por que a gente chama de grandeza? Por que a gente dá esse nome vetorial, né? Qual é o motivo da gente dar esse nome vetorial? A gente dá esse nome vetorial, pessoal, porque a gente usa um objeto da matemática chamado de vetor para representar elas. Então, quando a gente vai estudar as grandezas vetoriais, lá na cinemática vetorial, e da cinemática vetorial para frente, quando a gente vai trabalhar com forças, a gente costuma utilizar um vetor para representar uma grandeza vetorial. E o que é um vetor? Vetor, pessoal, ele é só um segmento de reta orientado, ó, desse jeito. Ó. Isso aí é um vetor, é só um segmento de reta orientado. Então, lá na frente, a gente vai estudar esses vetores e ver como é que a gente trabalha essas grandezas vetoriais.
Quando a gente vai representar uma grandeza vetorial, a gente costuma utilizar um segmento de reta em cima da letra que representa aquela grandeza vetorial. Por exemplo, aqui embaixo o que é que eu estou representando? Ó. Não sei se aparece aí para vocês, deixa eu tirar esse meu negócio aqui do meio, aparece, pronto. Lá embaixo, ó, nos exemplos, eu tenho ó, esse F com uma setazinha em cima, significa a grandeza vetorial força. Esse V com a setinha em cima significa a grandeza vetorial ó, velocidade. E esse A com a setinha em cima significa a grandeza vetorial aceleração. Tá certo? Então, onde vocês virem essas representações aqui, elas estão representando grandezas vetoriais. Ok? Ou seja, além do valor numérico, da unidade de medida e melhor dizendo, além do valor numérico e da unidade de medida, eu preciso indicar uma direção e um sentido. Essas grandezas são utilizadas. Essas grandezas não, perdão. Aqui faltou eu colocar uma coisa. É com relação ao sinal. Nos números, né, nas grandezas físicas que a gente vê, algumas você vai ter números positivos e números negativos. Quando eu vou trabalhar com grandeza física vetorial, como é o caso da velocidade, tá certo? Esse valor numérico, ele vai, esse sinal, melhor dizendo, positivo ou negativo, ele vai indicar sentido das grandezas físicas observadas. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma grandeza física escalar, como é o caso da temperatura, quando eu digo que a temperatura é menos 5 graus Celsius, significa apenas que a temperatura é 5 graus abaixo de zero, ou seja, é mais frio. Quando eu vou trabalhar com uma grandeza física vetorial, como é o caso da velocidade, quando eu digo que um móvel viaja a uma velocidade de menos 5 metros por segundo, não é porque ele vai se arrastando a tal ponto de que a velocidade dele é 5 abaixo de zero, não. Esse sinal de menos significa dizer apenas que ele está se movimentando em sentido contrário ao adotado para a trajetória. Já é isso, professor, adotado para a trajetória? Daqui a 2 aulas a gente fala disso, tá certo? Então, em grandezas físicas vetoriais, o sinal de menos não significa que é uma coisa abaixo de zero. Significa apenas o sentido dessa grandeza física que eu vou trabalhar. Ok? Isso aí a gente vai falar com mais detalhe futuramente. Bem, e aí a gente chega, pessoal, nas unidades de medida. O que são unidades de medida? Unidades de medida são medidas utilizadas como comparação. Por exemplo, quando eu digo que a minha idade é 35 anos, significa dizer que do tempo que eu nasci até hoje, o intervalo de tempo ele é igual a 35 pedaços de tempo de um ano. Ou seja, um ano tem quantos dias? Então, o ano tem 365 dias lá. Então, significa dizer que se eu conseguisse pegar o tempo de nascimento meu e quebrar ele em pedaços iguais, eu teria 35 pedaços ali, ou seja, 35 anos. Quando eu digo que minha altura, né? Minha altura, ela é, sei lá, 1,70 m, 1,75 m, significa dizer que a minha altura equivale a um pedaço, né, de 1 metro mais outro pedaço de 75 centímetros ou de 0,75 metros. Então, essa unidade de medida ela é utilizada como comparação. Por exemplo, a unidade de medida, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Toda grandeza física, pessoal, ela vai possuir uma unidade de medida padrão, ou seja, padronizada. Como assim, professor, padronizada? Porque é o seguinte, pessoal, antigamente, por exemplo, uma unidade de medida que ela era muito utilizada, uma unidade de medida de comprimento que era muito utilizada e que ainda resiste até hoje, é a polegada, é o pé, tá certo? E como era que essas unidades elas eram medidas, né? Lá na época da monarquia de vários impérios,
esse pé, ele era o pé da pessoa mais importante daquele local. No caso, se fosse um local onde tivesse reis, seria o rei. Então, a medida de um pé seria o tamanho da medida do pé do rei. Então, isso gerava muita confusão. Por quê? Já pensou se eu tivesse dois países lá vizinhos, onde um dos reis era bem baixinho, com um pé do tamanho desse mouse, e eu tivesse um rei no outro país com o pé de um tamanho enorme, né, lá um pezão 44. O que era que ia acontecer? Se eu chegasse, vamos supor que eu fosse um alfaiate, e aí eu fosse comprar pano no país vizinho, na mão, deixa eu ver aqui de quem, da Amanda, está aparecendo aqui para mim. Então a Amanda ia me vender lá o 20 palmos de pano, só que o 20 pés de pano, só que o pé lá que a Amanda utilizava era o do rei dela, que era pequenininho. Quando eu chegasse em casa para medir, para conferir, porque eu achava que a Amanda havia me roubado, quando eu ia utilizar o pé do meu rei, né, a medida do pé do meu rei, é claro que os 20 pés dela lá não iriam dar os 20 pés do meu. Então isso gerava muita discordância entre quando você mudava de uma região para outra. Já agora, por volta da década de 50, foi criado, pessoal, um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema ele serviu para padronizar todas as grandezas físicas. Então, cada grandeza física possui uma unidade padrão. No caso do tempo, a unidade padrão de tempo é o segundo, tá certo? A unidade padrão de tempo é o segundo. Ok? Só que a gente tem várias outras unidades, como por exemplo, horas, minutos, anos, séculos, semanas, quinzenas. Então a gente tem vários intervalos de tempo, né? Bimestre, trimestres, tudo isso aí, pessoal, são intervalos de tempo. Um semestre é um intervalo de tempo de quanto? De 6 meses, ok? Aproximadamente aí 182, 183 dias, ok? Então, cada unidade de medida vai ter, cada grandeza física vai ter a sua unidade de medida padrão. Então, para a unidade de tempo, a unidade padrão é o segundo. Para a unidade, já para o comprimento, né? Para o comprimento, a unidade padrão é o metro. O metro, tá certo? A unidade padrão é o metro. Quanto é que vale o metro, pessoal? O metro, ele é 1 sobre a velocidade da luz, tá certo? O metro é 1 sobre a velocidade, é o quanto a luz consegue viajar em 1 sobre a velocidade da luz. 1 sobre aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. O que eu quero que vocês entendam daqui é o seguinte: além do metro, a gente tem várias outras unidades de medida também. Umas são múltiplos do metro, e outras são submúltiplos do metro. As que são múltiplos do metro, né, são maiores. Os submúltiplos são menores. E aqui eu quero que vocês atentem a uma coisa, ó. Atenção para essa letra K. A letra K que antecede o M, ela significa quilo. E ela vai ter um valor fixo. Esse valor dela é 1000. O valor dela é 1000. Então, quilômetro significa o quê? 1000 metros. Veja que eu tenho aqui um H maiúsculo que antecede o M. Esse H significa hecto. E esse hecto, ele equivale a 100 metros. Ou seja, um hectômetro equivale a 100 metros. Esse DA que antecede o M, ele é decan, ele é deca, né? Ele equivale a 10 metros, então um decâmetro equivale a 10 metros. Professor, por que é um D maiúsculo com um A? É para diferenciar desse bonitinho aqui, ó, do decímetro. Aqui eu já tenho um submúltiplo. Os submúltiplos, pessoal, olha, daqui para cima, você vai sempre multiplicar
por 10. Vai multiplicar por 10 e vai multiplicar por 10. Aqui para baixo, você vai dividir por 10. Você vai sempre dividindo por 10. Sempre dividindo por 10. Ok? Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, ó. Esse D é de décimo e significa 0,1 metro. Ou seja, 1 dividido para 10, 0,1. Esse C aqui que antecede o M é o centi, de centímetro. E ele equivale a 0,01. Por que 0,01? Porque eu vou dividir 1 por 100. Por que eu vou dividir 1 por 100? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, 1 dividido por 100. E esse M aqui é de mili e significa 0,001. Ou seja, 1 dividido por 1000. Então, atenção a essas letrinhas, os múltiplos e os submúltiplos, porque eles vão ter sempre esse mesmo valor, pessoal. Sempre esse mesmo valor. Ok? E aí a gente vai precisar sempre transformar. A unidade de medida de massa é a única que a unidade padrão é um múltiplo. Por quê? Porque a unidade mesmo aqui normal é o grama. A unidade normal é o grama. Mas a unidade padrão não é o grama, a unidade padrão é o múltiplo, quilograma. Então veja que novamente eu tenho o K, ó. K de quilo, 1000 quilogramas. H de hectograma, 100. Deca, né? DA de deca, decagrama, 10 gramas. E assim por diante. Então vejam que as letrinhas, olha, repetem o mesmo valor da anterior. Estão vendo aí? Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que fixar muito, porque tanto na física quanto lá na química do segundo ano, vocês vão trabalhar muito tendo que transformar unidades assim, ok? Bem, e aí aqui eu trago apenas essas grandezas físicas, pessoal, elas são ainda classificadas de duas formas, tá certo? Além de serem classificadas vetoriais e escalares, eu tenho 7 grandezas físicas que são chamadas de grandezas físicas fundamentais. Por que elas são chamadas de grandezas físicas fundamentais? Porque elas independem de outras grandezas físicas. Quais são essas grandezas físicas? Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Essas 7 grandezas físicas, elas independem da outra. Na verdade, essa corrente elétrica aqui, é até que ela depende, porque na verdade ela depende da quantidade de carga que atravessa um corpo e do tempo que essa carga demora para atravessar. Mas no mais, as outras todas independem. Ok? Aqui, pessoal, a gente tem os símbolos das unidades de medida padrão, ó. Metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Todas as outras grandezas físicas, com exceção dessas 7, são consideradas derivadas. Derivadas por quê? Porque para eu medi-las ou calculá-las, eu preciso de outra grandeza física. E aqui eu vou pegar 2 grandezas para mostrar para vocês bem simples. Olha, vamos pensar na grandeza física velocidade. Para eu medir a velocidade, eu preciso saber qual foi a distância que eu andei, ou seja, o comprimento, e dividir pelo tempo Professor, que eu demorei para andar. Oi, Cici. se eu sair é porque aqui já faltou energia 4 vezes seguidas. Tudo bem, Cici. Sem problemas. Então, pessoal, olha, vamos supor que eu viajei 80 quilômetros em 1 hora. 80 quilômetros em 1 hora. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho o quê? 80 quilômetros em 1 hora. Quando eu faço essa divisão, eu tenho 80 quilômetros por hora. Ou seja, foi a minha velocidade média, 80 km por hora. Então, veja que para eu calcular a minha velocidade, eu precisei da unidade de medida distância, eu precisei da grandeza física distância, que é a mesma coisa de comprimento,
e precisei também da unidade da grandeza física tempo, tá certo? Então agora a gente vai, pessoal, deixa eu ver aqui que horas são. Ixi, já só falta 5 minutos. Pessoal, eu tinha aqui um exercíciozinho, mas eu não vou conseguir fazer tudo. Eu vou pegar aqui essa questão, tá certo? Eu vou pegar aqui essa questão e vou pegar uma transformação. Essa daqui, que é bem simples. Qual dos processos a seguir é um fenômeno químico diferente dos demais fenômenos que são físicos? Então, eu quero saber qual deles é um fenômeno químico. Isso aqui é a primeira questão do livro de vocês. Passagem da luz pelo vidro. A luz não deixa de ser luz ao passar pelo vidro. Então, isso aqui é um fenômeno físico. Eu acho que eu já sei qual é. Qual é? Acho que é a letra D. Fotossíntese. Aqui ele já até explica, né? Sintetização de substâncias orgânicas e oxigênio a partir de gás carbônico e água. Ou seja, eu vou produzir substâncias orgânicas, como açúcares, entre outras, e oxigênio a partir de gás carbônico e água. Então, é claro que isso aqui é a alternativa correta. Bem, essa daqui, pessoal, eu vou fazer dessa daqui só a letra A, tá bom? Vou fazer aqui a letra A rapidamente. Quantas horas, minutos e segundos existem em 32,26 horas? Prestem muito bem atenção. 32,26 horas não é 2,26 horas. 2,26 horas significa 32 horas e 26 minutos. Isso aqui é totalmente diferente. Isso aqui eu tenho 32 horas e 26 centésimos de hora. Então, como é que você faz isso aqui? Deixa eu apagar isso aqui de novo. 32,26 horas, você vai escrever dessa forma, ó. 32,26 horas. Isso aqui é o mesmo que 32 horas inteiras, mais... Sobrou quanto aqui da parte inteira? Dessa parte 26. Não, dessa parte inteira sobrou o quê? Nada. Porque eu já tirei as 32 horas para cá. Então, só sobrou a parte quebrada. Tá certo? Só ficou a parte quebrada. Então, 0,26 horas. 32 horas é o mesmo que 32 horas mais 0,26 horas. Mas como assim, professor? Se você pegar e somar 32 mais 0,26, vai dar quanto? 32,26. Tá certo? 32 horas eu já tenho. Eu preciso saber agora quanto é isso aqui, em horas. Aí eu pergunto a vocês, uma hora possui quantos minutos? 60. Então, eu tenho que transformar essa parte decimal aqui em minutos. E se sobrar uma parte decimal, eu vou transformar em segundos. Então, eu vou pegar essa parte decimal e eu vou multiplicar por 60 minutos. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu vou colocar, fazer aqui embaixo, ó, 0,26 horas vezes 60 minutos. Tá bom? Você percebe que eu deixei até o zero acolá de baixo. Por que eu deixei o zero acolá de baixo? De lado, ó, para eu poder derrubar ele, ó. Vou derrubar esse zero. E aí eu vou fazer, ó, 6 vezes 6. 36, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Tenho quantas casas decimais nessa multiplicação? Eu tenho essas duas casas decimais aqui, olha. Aqui embaixo eu não tenho. Então, eu vou ter que ter duas casas decimais também. 1, 2. Então, esses 0,26 horas, eles equivalem a 15,6 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é igual... Aí eu vou colocar aqui embaixo, continuando. 32 horas, 26 não, 15
15,6 minutos. Só que veja que eu tenho aqui novamente uma casa decimal. Então, esses 15,6 minutos, isso aqui é igual a 32 horas. A parte inteira dos minutos é quanto? 15 minutos. A parte decimal é quanto? Mais. Se eu tirar os 15, fica o quê? Quando eu tiro os 15, 0,6 minutos. O que eu vou ter que saber agora é simplesmente quanto é isso aqui em segundos. Lembrando que isso aqui fosse 1 minuto, seria 60 segundos, mas não é 1 minuto, é 0,6. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto para encontrar em segundos? Por 60 de novo. 60 novamente. Então vamos lá, 0,6 minutos vezes, eu vou colocar o zero de lado novamente. Vamos lá, vou derrubar o zero. Quanto é o 6 vezes o 6? 36. E aí eu vou botar logo o 36 direto, porque aquele zero lá eu não vou multiplicar por ele não. Então, tem quantas casas decimal? Só esse 0,6 aqui, ó. Então, só uma casa decimal. Então, aqui embaixo só vai ter uma casa decimal também. Pronto. Então, aquele 0,6 segundos, pessoal, ele é 36, aquele 0,6 minutos, melhor dizendo, ele é 36 segundos. Então, para finalizar, a resposta final vai ser essa, ó. 32,16 horas é igual a quanto? 32 horas, 15 minutos e 36, opa, peraí, 36 segundos. Ok? Então, essa é a resposta. Pessoal, é o seguinte, eu sei que eu já comi 2 minutos, mas eu vou ter que fazer a outra questão, porque a outra questão ela é a cara da questão que está na atividade. Tá certo? Infelizmente, eu vou ter que comer aí o horário de vocês. Tá bom? Então, vamos lá, rapidinho. Olha, presta atenção. São 17 horas, 30 minutos e 23 segundos. Eu quero saber quanto tempo falta para as 23 horas do mesmo dia. Então, isso aqui é uma questão de subtração teoricamente simples. Eu vou fazer a hora maior menos a menor para encontrar. Só tem um problema. Veja, aqui é uma hora cravada, exata, e aqui eu tenho uma hora quebrada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar nessa mesma forma, ó, 23 horas, 00 minutos, 00 segundos. Professor, de onde é que está vindo essas coisas? Eu só estou fazendo isso aí para eu conseguir deixar hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Por que eu coloquei 00? Porque ele está dizendo que são 23 horas exatas. Então, 23 horas exatas são 23 horas, 0 minuto e 0 segundo. Isso aí é uma hora exata. Isso aqui menos 17 horas, 30 minutos e 23 segundos. Ok. Onde é que está o segredo agora, pessoal? O segredo é o seguinte. Ó, presta atenção. Quando a gente vai pedir emprestado aqui, se isso aqui fosse uma continha comum, né? Quando a gente pede emprestado, lá na subtração, quando a gente pede um emprestado do vizinho, ele vem como se ele fosse quanto? Quando vem um emprestado, ele vem como se ele tivesse que valor? 10. 10, pronto. Pois aqui é o seguinte, por exemplo, de 0 minuto eu não consigo tirar 30, consigo? Não, né? Não. De 0 eu não consigo tirar 30. Então, esse cidadão, ele vai pedir emprestado a esse aqui. Só que presta atenção, os minutos, eles vão pedir emprestado às horas. Então, veja como é que vai ficar. Eu vou pedir emprestado 1, aqui vai ficar 22.
Eu emprestei quanto aqui para os minutos? O quê? 1 hora. E 1 hora tem quantos minutos? 60. 60. Então, presta atenção o que é que eu vou fazer. Eu não vou colocar 0, eu não vou colocar 1 aqui, eu vou colocar 60. Por que, professor, que eu vou colocar 60? Porque eu pedi 1 hora emprestada acolá. E veja como não mudou em coisa alguma. Quanto é 60 minutos? Em horas? 1 hora. Mais 22? 23. 23. Então não mudou nada. Entendeu aí a situação? Beleza. Transformar para passar para o próximo. Isso. Agora 60 já é maior do que 30, não é? Então eu já consigo fazer a subtração. Só que eu tenho que ver lá os segundos. Os segundos eu ainda não consigo subtrair. Como é que eu vou fazer? Vou novamente agora aqui nos segundos pedir emprestado aos minutos. Vou pedir emprestado aos minutos. Então eu vou fazer a mesma confusão. Os segundos, eles vão pedir emprestado aqui aos minutos. Os minutos vão emprestar 1. Então não vai ficar mais 60, vai ficar 59. Vai ficar 59. E os segundos, não, eles pediram quanto aqui emprestado mesmo? O segundo pediu quanto? Pediu 1 minuto, não foi emprestado? 1 minuto? Só que 1 minuto tem quantos segundos? 60. Pronto, então 1 minuto tem 60 segundos. Olha aí que bonito. Do jeito que está aqui agora, a gente já consegue trabalhar. Então, eu não vou nem reescrever para ficar bonitinho. Na verdade, aqui a gente teria que estar fazendo. Lá no livro ele faz o passo a passo bonitinho. Aqui eu tinha que fazer tudo em cima do outro, porque senão vai comer o intervalo de vocês todo. Então, pessoal, agora do jeito que está aí, é só eu subtrair e correr para o abraço. Olha aí. 60 menos 23. Aí aqui você faz a subtraçãozinha normal, ó. 60 menos 23 dá 37. 37. Vou fazer direto, para não ir pedir mais emprestado. Vou colocar aqui os minutos. 59 menos 30. 29, não é? Procede, 29. E 22 menos 17. 5. Então, o tempo que falta para 23 horas são 5 horas, 29 minutos e 37 segundos. Aquela questão que é para enviar para você, que é para enviar na atividade, tá certo? Eu vou parar de gravar agora, tá bem, pessoal? Porque eu não vou fazer mais, que já estourou o tempo.